Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 261. Naquele momento, Neliel fez beicinho e observou Masatsuki Aozaki silenciosamente por trás. Depois de se despedir de Shiruxi, Masatsuki Aozaki se virou, apenas para vislumbrar um borrão verde passando rapidamente. No instante seguinte, Neliel disparou para frente com uma velocidade surpreendente, deixando para trás uma nítida imagem residual antes de cair direto nos braços de Masatsuki Aozaki. Um estrondo alto ecoou pela sala. Masatsuki Aozaki foi mandado voando. Masatsuki, você é muito mal. Uma voz suave e mal-humorada soou quando Neliel, com a cabeça ainda adornada com sua máscara de cabra, aninhou-se no peito de Masatsuki Aozaki e choramingou alegremente. Ela era tão adorável que quase fez seu coração derreter. Neo, levante-se primeiro. Masatsuki Aozaki foi jogado para trás vários metros, mas para evitar destruir o laboratório cuidadosamente projetado de Aizen, ele usou força suficiente para se firmar. É claro que Neliel não havia retornado à sua forma infantil, e Neo era simplesmente o apelido pessoal de Masatsuki Aozaki para ela, um nome que ela adorava. De jeito nenhum. Só depois que você acariciar minha cabeça. Neliel agarrou-se firmemente à cintura de Masatsuki Aozaki, recusando-se a soltá-lo. Masatsuki Aozaki só conseguiu suspirar exasperado. Diante de uma demanda tão adorável, como ele poderia dizer não? Sem outra escolha, ele estendeu a mão e acariciou delicadamente os cabelos dela, saboreando a maciez sedosa sob a ponta dos dedos. Neliel fechou os olhos em pura felicidade, deixando escapar um suave zumbido, como se aquilo fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Apesar de parecer uma mulher madura, ela estava agindo como uma criança mimada. Esse tipo de contraste era inegavelmente charmoso. Masatsuki Aozaki não conseguiu evitar sorrir para ela. Quando se conheceram, Neliel enfrentou destemidamente o exército Arrancare sem os eventos da história original que a transformaram em uma criança. Masatsuki Aozaki presumiu que ela seria uma figura fria e digna. Mas depois de passar um tempo com ela, ele percebeu que ela era basicamente uma versão ampliada da pequena Nel da história original. Composto e confiável na batalha, mas afetuoso e carente na vida privada. Isso só provou que a verdadeira natureza de uma pessoa raramente muda. Olhando para o sorriso radiante de Neliel, a expressão de Masatsuki Aozaki inconscientemente suavizou. Na verdade, não era Neliel quem normalmente o ajudava com os experimentos Arrancar. Era Sung-san. Se Neliel estivesse envolvida, nada seria feito. Ela era responsável pela defesa de Las Noches, mas como estava livre hoje e queria passar um tempo com Masatsuki Aozaki, ele a levou junto. Pensando nisso, Masatsuki Aozaki perguntou de repente. Aqueles dois foram encontrados? Esses dois? Neliel inclinou a cabeça. Os dois Arrancars que não pertencem a Las Noches, Masatsuki Aozaki a lembrou. Ah, eles? Lançamos uma busca completa por todo o Eco-mundo e encontramos algumas pistas, disse Neliel, abraçando Masatsuki Aozaki pelo pescoço. Mas, você tem certeza de que eles existem? Ou LOLs evoluindo para Arrancars puramente por meio de seu próprio poder? Você não acredita em mim? Claro que não. Eu confio mais em Masatsuki. Neliel balançou a cabeça. Farei meu pessoal continuar procurando. No escritório do capitão comandante da Sociedade das Almas, a atmosfera era pesada e opressiva. Genrizai Shigekuni Yamamoto, um dos Shinigami mais poderosos da história da Sociedade das Almas, estava sentado em sua cadeira, com seus olhos de falcão fixos no homem parado à sua frente. Suki Aizen permaneceu em silêncio, com uma expressão séria e uma presença que carregava um peso enorme. Após um longo silêncio, Yamamoto finalmente falou, com a voz baixa e autoritária. Fale. O que aconteceu exatamente? Aizen assentiu levemente, ajeitando os óculos com um leve empurrão na ponta do nariz. Respirando fundo, respondeu em tom solene. Eu investiguei os recentes desaparecimentos de Shinigami. O olhar penetrante de Yamamoto nunca deixou Aizen. De acordo com minhas descobertas, há uma cavidade da classe Vasto Lorde no Eco-mundo chamada Sayalaporro. Ele é um cientista louco e também o pesquisador-chefe de Las Noches. A voz de Aizen tinha um certo peso, como se estivesse cauteloso com o cientista. Para realizar seus experimentos insanos, ele captura todos os tipos de seres espirituais como cobaias. Por causa disso, os Shinigami alocados no mundo dos vivos também se tornaram seus alvos. As sobrancelhas de Yamamoto franziram ainda mais ao ouvir as palavras de Aizen. Acariciando a longa barba, ele pareceu se lembrar de algo. Após um breve momento de contemplação, perguntou em voz grave. O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami detectou um desequilíbrio na contagem de almas do Eco-mundo. Isso também seria causado pelos experimentos de Sayalaporro? Aizen assentiu. Não posso dar uma resposta definitiva, mas sua avaliação provavelmente está correta, afirmou ele. Pelo que entendi, antes de atacar os Shinigamis, ele já estava usando adjuxas como material de pesquisa. Com essas palavras, um breve silêncio se instalou entre eles. E o Capitão Kushiki? Ele foi enviado ao mundo dos vivos para ajudar vocês. Por que não consigo contatá-lo? Onde ele está agora? Por que ele não voltou com você? As sobrancelhas de Yamamoto se franziram. Aizen balançou a cabeça, sua expressão demonstrando um traço de desamparo. Bem, verdade seja dita, eu também não sei onde o Capitão Kushiki está. Aquele Hollow Sayalaporro era terrivelmente poderoso. Foi preciso que eu e o Capitão Kushiki trabalhássemos juntos para derrotá-lo por pouco. Aizen fez uma pausa por um momento antes de continuar. No entanto, depois que matamos Sayalaporro, encontramos outro Hollow, um esquelético. Era ainda mais forte e parecia ter alguma conexão com Sayalaporro. Ouvi Sayalaporro chamá-lo de majestade antes de morrer. Diante de um inimigo tão formidável, o Capitão Kushiki e eu lutamos com tudo o que tínhamos, mas ainda assim não conseguimos nos manter firmes. Mal conseguimos escapar. Depois daquela batalha, perdi contato com ele. O rosto de Yamamoto escureceu ao ouvir isso.
Com quase 3.000 anos de experiência, ele liderou diversas expedições ao Eco-Mundo. Ele conhecia bem o território e suas ameaças. Ao ouvir a descrição de Aizen sobre o Hollow esquelético, seu coração afundou. Isso soou exatamente como Baragan, o autoproclamado rei do Eco-Mundo. Ele se lembrou de seus anos mais jovens, quando lutou contra outro menos ao mesmo tempo que Baragan. Mesmo assim, apesar de ter dado tudo de si, ele acabou perdendo. Foi somente depois que a Divisão Zero selou menos que a crise que ameaçava Seireitei finalmente terminou. Se Baragan já havia compartilhado o poder com aquele Hollow, então estava claro que ele não era um oponente comum. Com Koga Kushiki e Suki Aizen, 2 capitães de poder espiritual de terceira classe, enfrentando-o, escapar seria um feito quase impossível. Pelo que Yamamoto sabia, Aizen provavelmente não teria chance em uma luta direta contra ele. Quanto a Koga Kushiki, aquele homem era famoso por se destacar em conflitos internos, mas fracassar nos externos. As habilidades de Muramasa eram formidáveis quando usadas contra outros Shinigami, mas contra Olols, suas técnicas mais cruciais seriam inúteis, restando apenas um punhado de feitiços de Kid como último recurso. Contra Baragan, ele estava praticamente morto. Yamamoto soltou um longo suspiro. Se Koga Kushiki tivesse morrido, certamente foi uma perda. Apesar de tudo, ele era um jovem Shinigami talentoso. Mas mais do que isso, Yamamoto sentia preocupação por seu velho amigo, que agora poderia enfrentar a dor de perder um genro. Na idade deles, suportar tal tragédia, enterrar a geração mais jovem, era um destino cruel. Pensando nisso, Yamamoto não pôde deixar de se lembrar de seu próprio discípulo. Felizmente, aquele pirralho problemático, apesar de sempre causar caos, era forte o suficiente e tinha punhos fortes o suficiente para apoiá-lo. Caso contrário, com seu talento para atrair problemas, Yamamoto poderia ter sido quem lamentou a perda. Capítulo 262. Depois de incontáveis dias e noites, um som nítido soou. O Senkaimon deslizou lentamente para se abrir, e Masatsuki Aozaki saltou agilmente para fora. Ele havia chegado ao Senkaimon pertencente à nobre família Aozaki. Como se tratava de um território privado, não havia necessidade de se preocupar com estranhos notando sua chegada. Mas Atsuki Aozaki se sacudiu levemente, alongou os músculos e caminhou rapidamente em direção à residência da família. Ele mal podia esperar para tomar um banho quente e relaxar completamente. Ultimamente, ele andava completamente exausto. Aqueles arrancares estavam selvagens demais. Suspiro, esqueça, algumas coisas são melhores se não forem ditas. Quando ele abriu a porta do seu quarto, seus olhos imediatamente pousaram em Hanjiko Matsumoto, que estava descansando lá dentro. Ela estava deitada de lado no tatame, pegando lanches da mesa e colocando-os na boca, parecendo completamente à vontade. Minha querida, relaxando de novo, você não tem medo que Shijir te repreenda? Mas Atsuki Aozaki riu baixinho enquanto se aproximava, ajoelhando-se e envolvendo-a com os braços por trás. Você é quem fala. Você provavelmente fugiu para algum lugar para se divertir e perdeu a noção do tempo, não é? Hoje é meu dia de folga. Nem o velho Shijir pode fazer nada a respeito. Hanjiko Matsumoto virou a cabeça e fez beicinho, claramente insinuando que Masatsuki Aozaki deveria compensá-la. Mas Atsuki Aozaki entendeu a mensagem e abaixou a cabeça, roubando um beijo rápido. Você tem seu próprio quarto, então por que está aqui? Só me diga, o que você precisa de mim? Seu encrenqueiro. Hanjiko Matsumoto lambeu os lábios. A tropa do pátio interno veio te procurar. Como não consegui te encontrar, anotei a ordem em seu nome e decidi esperar aqui. A tropa do pátio interno? O que o velho pediu desta vez? Perguntou Masatsuki Aozaki. Velho, você enlouqueceu? Quer que eu vá para Rukongai e mate pessoas? Somos a 11ª Divisão, a unidade de combate da Seireitei. Massacrar civis não faz parte do nosso trabalho. Masatsuki Aozaki bateu a mão na mesa. Você realmente se importa com isso? Yamamoto levantou uma sobrancelha levemente. Masatsuki Aozaki lançou-lhe um olhar, reconhecendo imediatamente a provocação silenciosa ao seu passado em Rukongai. Naquela época, ele não hesitou em matar. Eu matei muitas pessoas em Rukongai, mas agora gostaria de ser uma pessoa decente. Masatsuki Aozaki sorriu. Para algo assim, você deveria perguntar ao Kiraku-senpai. Ele tem a garra para isso, este trabalho lhe cai perfeitamente. Você está preocupado com sua reputação agora? Yamamoto soltou uma risada, embora houvesse um toque de alívio em seu tom. Nada mal, você cresceu. Mas estes são tempos extraordinários. Por algum motivo, um grande número de menos desapareceu do Eco-mundo. Precisamos restaurar o equilíbrio entre os dois mundos. Qualquer um poderia lidar com essa tarefa, certo? Sou capitão do Gotei 13, o poderoso 11º Kenpachi, um ídolo imponente aos olhos do meu esquadrão. Você sabe quantos admiradores eu tenho na Seireitei? Mas Atsuki Aozaki pensou por um momento e então balançou a cabeça firmemente. Você quer que eu faça isso? Isso não vai arruinar minha imagem? Como todas as garotas doces e gentis de Seireitei ainda vão me adorar. Os olhos de Yamamoto se contraíram. Ele apertou a bengala com mais força enquanto resistia à vontade de sacar a lâmina. Ele sabia que aquele pirralho não estava recusando por gentileza ou moralidade. Não, mas Atsuki Aozaki não estava rejeitando a missão por compaixão. Ele só não queria manchar sua reputação. Por outro lado, no nível deles, a gentileza nunca foi uma virtude necessária. Yamamoto havia descartado seu próprio senso de misericórdia há mais de 1000 anos. Ainda assim, mesmo que estivesse disposto a empunhar a lâmina pelo bem deste mundo, ele nunca tomaria tais decisões levianamente.
Fique tranquilo, se você lidar bem com esta missão, não só evitará a culpa, como também será recompensado. O Gotei 13 não esquece o mérito. Yamamoto suspirou, balançando a cabeça. Ele se perguntou se 1000 anos de paz o teriam amolecido. A tarefa que estou lhe dando é expurgar os criminosos do 80º distrito de Rukongai. Criminosos? Tudo bem, mas Atsuki Aozaki coçou a cabeça. Me dê 3 meses e eu garanto que não sobrará nenhum. Vou limpar o distrito inteiro. Só os criminosos. A expressão de Yamamoto endureceu, seu tom firme. Não exagere. Ele não queria que seu discípulo mais promissor se transformasse em um louco sanguinário. Um louco não poderia ser um líder. Eu sei. Mas me diga, ainda há alguém decente naquele lugar? Mas Atsuki Aozaki acenou com a mão, dispensando. Yamamoto ficou em silêncio. Ele não tinha nada a dizer. Boas pessoas? Claro que não. Nenhuma pessoa boa conseguiria sobreviver num lugar como aquele. Mas Atsuki Aozaki olhou para seu mestre e entendeu. Esse silêncio era a melhor resposta. Mesmo na história original, Kenpachi Zaraki, um favorito dos fãs, era um assassino implacável antes de se juntar ao Gotei 13. Ele vivia para a batalha, sem se importar com quem morreria por sua lâmina. Assim que Masatsuki Aozaki retornou à 11ª divisão, ele encontrou Aizen, que estava esperando por ele. Parabéns, Capitão Masatsuki. Mais uma oportunidade de alcançar grande sucesso militar. O Capitão Comandante certamente o favorece. Aizen assentiu em reconhecimento. Suki, você não está zombando de mim, está? Os lábios de Masatsuki Aozaki se curvaram em um sorriso malicioso. Capitão Masatsuki, você está pensando demais, respondeu Aizen com um sorriso perfeitamente educado. Não precisa negar, Suki. Ser passivo-agressivo é uma habilidade essencial entre amigos. Tenho que dizer que estou impressionado. Você fez um progresso real. Masatsuki Aozaki provocou. Aizen assentiu sem sentido. Mas, Capitão Masatsuki, você está realmente preparado para isso? Esta operação provavelmente resultará em pesadas baixas. Se você não está disposto, não precisa se forçar. Você sempre pode usar seu status de nobre de alta patente. Com a personalidade do Capitão Comandante, ele não pressionaria você a fazer algo que você não quer. Mas Atsuki Aozaki acenou com a mão descuidadamente. Já faz tempo que perdi a noção de quanto sangue tenho nas mãos. O que são mais alguns corpos? Além disso, o velho tem grandes expectativas sobre mim. Eu deveria pelo menos me esforçar, certo? Os olhos de Aizen se estreitaram levemente. Em sua memória, esse amigo era um homem totalmente egoísta. Mas agora, Masatsuki Aozaki estava considerando os sentimentos de Yamamoto? Isso foi inesperado. Vendo a expressão cética de Aizen, Masatsuki Aozaki riu. Não me olhe assim. Humanos são criaturas complicadas, difíceis de entender. Ainda sou egoísta. Isso é só mais um tipo de egoísmo. Então, egoísmo significa agir em interesse próprio enquanto busca conexões com os outros, refletiu Aizen. Algo assim. Masatsuki Aozaki assentiu. Não é assim que todos os humanos são? Querendo ou não, eles estão sempre ligados aos outros. Isso me inclui. E inclui você. Essa é uma perspectiva interessante. Aizen sorriu. Devo começar a chamá-lo de o grande filósofo Masatsuki Aozaki? Masatsuki Aozaki balançou a cabeça. Nada mal, continue aprimorando suas piadas. Aizen, após um breve momento de surpresa, deu um sorriso, que pareceu um pouco estranho. Capítulo 263. No quartel da 1ª divisão, Genrizai Shigekuni Yamamoto estava sentado à mesa de chá, com a mão direita levantando delicadamente uma xícara de chá até os lábios enquanto tomava um gole constante. De repente, com um som agudo, uma figura surgiu na sala. Qual é a situação? A voz de Yamamoto permaneceu calma, inabalável, uma personificação da autoridade serena do Capitão Comandante. Relatório, Capitão Comandante. O Capitão Kenpachi Aozaki, da 11ª Divisão, deixou Seireitei com 200 soldados. Eles estão indo para o norte, em direção a Rukongai. O soldado da tropa do Tribunal Interno ajoelhou-se sobre um joelho enquanto entregava o relatório. Ah? Eles estão planejando começar pelo distrito de Zaraki? Yamamoto franziu a testa ligeiramente. De acordo com a estrutura do Gotei 13, cada divisão era dividida em 10 esquadrões, com cada esquadrão consistindo de 10 a 30 membros. 200 membros do esquadrão equivaliam a quase uma divisão inteira de efetivos. Embora esse número possa parecer pequeno comparado aos exércitos do mundo dos vivos, que muitas vezes somavam centenas de milhares, cada um desses 200 Shinigami era um guerreiro de habilidade extraordinária. Entretanto, o 80º distrito de Rukongai era vasto, repleto de criminosos cruéis, alguns dos quais eram poderosos por mérito próprio. Esses indivíduos foram deixados ali deliberadamente para servir de contrapeso às forças do Eco-Mundo. Enviar 200 homens para limpar o distrito não foi irracional. Mas Yamamoto não entendia por que um assunto tão pequeno exigia um relatório pessoal para ele. Além disso, o capitão Hetsu Nohana da 4ª divisão os acompanhou. O soldado continuou. O que? A mão de Yamamoto tremeu e o chá caiu no chão. Ele se virou bruscamente, com os olhos arregalados em choque, como se não pudesse acreditar no que tinha acabado de ouvir. O Nohana Hetsu? Sim. O soldado da tropa do pátio interno confirmou firmemente. Yamamoto sentiu sua pressão arterial subir. Aqueles dois juntos. Eles estavam planejando varrer Rukongai do mapa? Notifiquem imediatamente a 8ª e a 13ª divisões. Mandem o capitão Kiraku e o capitão Ukitake segui-los. Se eles mostrarem qualquer sinal de que estão indo longe demais, estejam prontos para intervir a qualquer momento. A expressão de Yamamoto era sombria quando ele deu a ordem. Contra uma dupla tão aterrorizante, apenas seus outros 2 valiosos discípulos teriam chance de contê-los. Só de pensar naqueles 2 correndo soltos em Rukongai era o suficiente para lhe dar dor de cabeça. Ao receber o comando, o soldado da tropa do pátio interno assentiu e desapareceu em um instante.
Pouco tempo depois, Shunsui Kiraku e Jishiro Kitaki deixaram apressadamente seus respectivos quartéis, correndo em direção ao norte de Rukongai. Enquanto corriam, ambos murmuravam orações silenciosas. Como veteranos de Mazatsuki Aozaki, eles sabiam muito bem o quão aterrorizante seu travesso júnior era em batalha. E como alunos de longa data de Yamamoto, eles tinham uma vaga ideia de quão cruel o verdadeiro Hetsu no Ana poderia ser. Assim como Yamamoto havia sido informado, Mazatsuki Aozaki não perdeu tempo após deixar Seireitei, indo direto para o distrito de Zaraki com seus homens. Eles não pararam nenhuma vez ao longo do caminho. Movam-se em esquadrões, espalhem-se e vasculhem cada canto do distrito de Zaraki até encontrá-los. Não saiam matando sem parar, concentrem-se em coletar informações. Verifiquem não só os esconderijos das gangues, mas também as áreas remotas. Se encontrar alguma informação sobre o alvo, não haja por conta própria. Aquele Ronin não é nenhum fracote. Informe o capitão imediatamente se algo acontecer. Em um campo árido no distrito de Zaraki, os oficiais sentados da 11ª Divisão gritavam suas ordens, suas vozes ecoando pelo deserto. O objetivo principal de Mazatsuki Aozaki não era matar, era encontrar alguém. Mas as informações que eles receberam eram ridiculamente escassas. 4 pistas no total. O alvo era do distrito de Zaraki. Eles usavam o nome Zaraki ou Zaraki Kenpachi. A força deles era comparável à de um capitão. Eles possivelmente estavam acompanhados por uma garotinha de cabelo rosa. As 2 primeiras pistas foram praticamente inúteis. A maioria das pessoas aqui nem sequer tinha nome. Muitos adotaram o nome do distrito. Entretanto, quando os membros do esquadrão ouviram que alguém ousou se chamar Kenpachi, seu sangue ferveu de indignação. Mas o capitão havia dado uma ordem direta. Eles não podiam se dar ao luxo de decepcioná-lo. Eles tiveram que deixar de lado suas emoções e levar a missão a sério. Recebendo suas ordens, os membros do esquadrão desembainharam suas zanpakuti e se espalharam pelo distrito. Eles começaram a busca pelo alvo de Mazatsuki Aozaki enquanto simultaneamente executavam a diretiva de expurgo do capitão-comandante. O distrito de Zaraki, localizado no 80º setor de Rukongai, era uma terra sem lei cheia de assassinos implacáveis. Quando uma briga acontecia aqui, não havia misericórdia. Mas Mazatsuki Aozaki também não ficou parado. Ele manteve sua percepção de Heiatsu totalmente ativa. Comparado a Seireitei, Rukongai era um deserto em termos de recursos, mas seu tamanho era inegável. Depois que seus subordinados se dispersaram, Mazatsuki Aozaki finalmente se virou para o seu lado. Você está planejando lidar com ele sozinha, ou eu devo fazer isso? Hetsu no Ana colocou as mãos nas mangas, com um sorriso gentil no rosto. Você deveria fazer isso. Não importa como isso termine, Kenpachi não é para ser meu. Quem disse isso? Eu já não me tornei seu Kenpachi exclusivo? Mazatsuki Aozaki resmungou insatisfeito. Pare de brincar. Você sabe que não foi isso que eu quis dizer. O Noana caminhou até Mazatsuki Aozaki e gentilmente pegou sua mão, como se estivesse oferecendo conforto. Mas me diga, como você descobriu sobre esse homem? Não me diga que você estava investigando ele esse tempo todo? Ele fez tudo isso por ela? Se não fosse por ela, que razão ele poderia ter? Tinha que ser para ela. Quando esse pensamento passou pela sua mente, um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Unoana. Ela sentiu uma estranha sensação de ternura ao olhar para o homem à sua frente. Ele fez muito em silêncio, mas nunca falou sobre isso. Esse tipo de gentileza desajeitada, mas sincera. Ela nem sabia como responder. Não fiz nada de especial. Só aprendi algumas coisas. Mazatsuki Aozaki coçou a cabeça, respondendo honestamente. Mas ele realmente achou que ela acreditaria nisso? Ele nem conseguia mentir direito, que tolice adorável. O Noana não conseguiu evitar uma risada com um traço de calor em sua expressão. Os dois ficaram em silêncio na beira do penhasco, com a brisa girando ao redor deles. Sem perceber, eles se aproximaram, até que instintivamente caíram no abraço um do outro. Observando de longe, Gin Ishimaru fez uma careta de absoluto desdém. Este é um campo de batalha. Vocês dois poderiam ser mais descarados? Felizmente, Mashiro-kun havia sido enviado em uma missão. Caso contrário, quem sabia até onde isso poderia chegar? Suspirando exasperado, Gin se virou e disse: Vou entrar em contato com os oficiais presentes. Avisarei vocês assim que tiver novidades. Sim, claro, tanto faz, vá fazer o que você quer. Mas Atsuki Aozaki acenou para ele impacientemente. Os olhos de Gin tremeram e seu maxilar se apertou em irritação. E para quem diabos estou fazendo isso? Você fala comigo desse jeito e ainda espera que as pessoas te ajudem no futuro? Gin, eu agradeço. Vou te levar para jantar hoje à noite, eu até cozinho. Como se isso valesse a pena ser agradecido. Não precisa. Tenho trabalho hoje à noite. Gin zombou antes de se virar e ir embora sem dizer mais nada. Capítulo 264. Mas Atsuki Aozaki sentou-se calmamente na beira do penhasco, segurando o Hetsu no Ana em seus braços enquanto observavam o campo de batalha ensanguentado abaixo, onde gritos agonizantes ecoavam sem fim. Sangue e lâminas pareciam dançar pela floresta, criando um espetáculo que os dois sádicos assistiam com grande interesse. Comparados aos rufiões do distrito de Kagarashi, os do distrito de Zaraki eram de fato mais fortes. No entanto, poucos entre eles conseguiam realmente rivalizar com o poder de guerreiros da classe capitão como os de Kigan ou Zaraki. Sem treinamento formal, a maioria deles permaneceu no nível de membros comuns de esquadrão ou oficiais sentados de baixa patente. Contra uma equipe profissional de Shinigami, liderada por oficiais sentados e portando Zanpakuti, esse chamado bando de grandes vilões, estava completamente indefeso, massacrado sem resistência. Enquanto apreciavam o espetáculo sinistro, os dois conversavam calmamente.
Depois de cerca de 10 minutos, Masatsuki Aozaki de repente franziu a testa e se virou na direção de onde tinham vindo. Uma poderosa Reiatsu se aproximava constantemente daquela direção, tão imensa que, sem dúvida, pertencia a um poder espiritual de primeira classe. Era cortante e opressivo, carregado de uma intensidade selvagem e agressiva. No entanto, por trás de seu poder absoluto, havia também uma corrente oculta de contenção e fraqueza, como um lobo em pele de cordeiro. Por ali, é o distrito de Kusajishi. Será que você o encontrou? Hetsuno Ana sentou-se no colo de Masatsuki, seguindo seu olhar, com os olhos brilhando de excitação. A presença se aproximava. Até ela conseguia senti-la agora. Foi uma Reiatsu que ela nunca esqueceria, desde aquele dia. Selvagem e indomável, era a Reiatsu de uma fera. A Reiatsu de um monstro. Quem vai aí? Pare. Não dê mais um passo. Você é do Distrito 79? Não estamos atrás de você. Se não quer morrer, volte para o Distrito 79. Com uma série de gritos agudos, vários membros da 11ª Divisão sacaram suas lâminas e bloquearam o caminho. Os olhos deles se fixaram na figura que se aproximava, um homem alto e magro, dando um passo à frente com passos deliberados de cada vez. Seus cabelos longos e despenteados emolduravam um rosto marcado por uma cicatriz cruel na bochecha esquerda, e sua expressão era nada menos que ameaçadora. Em sua mão, ele segurava uma lâmina longa. A guarda era um polígono angular e tridimensional, a lâmina ligeiramente irregular e o cabo envolto em tecido branco. Até o observador mais obtuso o reconheceria, um Zanpakuti. No entanto, Seireitei nunca distribuiu oficialmente Zanpakuti aos distritos de Rukongai, o que só podia significar uma coisa: esse homem certa vez matou um Shinigami e roubou sua lâmina. Mas o que foi realmente surpreendente? Este homem assustador, que provavelmente matou inúmeras pessoas, carregava uma garotinha de cabelo rosa em seu ombro. Ela parecia completamente imperturbável diante das lâminas desembainhadas ao redor deles, chegando até a bater palmas com um sorriso de alegria, como se o iminente derramamento de sangue não passasse de um jogo divertido. Atrás do homem de cabelos compridos seguiam dois indivíduos mais jovens. Um deles tinha uma cabeça perfeitamente redonda, parecida com uma bola de gude, com uma sombra vermelha forte espalhada ao redor dos olhos estreitos e desafiadores. O outro tinha cabelo curto e usava um yukata chamativo, predominantemente roxo, coberto de padrões vermelhos, verdes e amarelos brilhantes. Juntos, eles se viraram para encarar o Shinigami que bloqueava seu caminho. O careca ergueu uma sobrancelha. Bem, parece que aqueles desgraçados patéticos não estavam mentindo. Os Shinigami realmente estão aqui. Fomos enviados por Seireitei para eliminar os criminosos do distrito de Zaraki. Quem não estiver envolvido, afaste-se imediatamente e será poupado. Izumo deu um passo à frente da multidão com as sobrancelhas franzidas. O que? Como se tivessem acabado de ouvir a piada mais engraçada do mundo, os recém-chegados caíram na gargalhada. O rosto de Izumo escureceu. Ele não gostava de mortes desnecessárias. No entanto, suas boas intenções foram recebidas com escárnio. Mesmo com sua paciência habitual, era difícil conter a raiva. Quando ele estava prestes a dar um passo à frente, uma mão se estendeu para detê-lo. Ryuzekeki! Izumo se virou confuso. Calma, Izumo. Ryuzekeki manteve o olhar fixo à frente. Olhem para o homem e a criança que os conduzem. Eles correspondem à descrição que Masatsuki-sama nos deu? Izumo hesitou ao ouvir as palavras de Ryuzekeki. Notificarei Masatsuki-sama imediatamente. Ei, ouvi dizer que um capitão Shinigami também está aqui. Qual de vocês é o capitão? O homem careca sorriu, levantando sua lâmina e apontando-a para os Shinigami, um por um. Os membros do esquadrão lançaram olhares indiferentes para ele, mas não responderam. Tic, imagina. Fracos como você não poderiam ser capitães. Balançando a cabeça, o careca virou-se para o outro lado e perguntou novamente. Ei, alguém aqui é capitão? Um dos Shinigami, irritado pelo seu desrespeito repetido, fez uma careta. Um mero bandido Rukongai, ousando agir de forma tão descarada diante deles. Ele realmente achava que a divisão de combate era só para enfeitar? Ele apertou ainda mais a lâmina e olhou feio para o homem careca. Seu desgraçado, você está brincando? Um roninzinho como você ousa desafiar um capitão. Com isso, ele deu um passo à frente, erguendo sua espada bem alto, preparando-se para atacar. Mas antes que sua lâmina pudesse descer, o jovem careca de repente avançou, golpeando o Shinigami com um golpe rápido e implacável. O ataque foi rápido, rápido demais. Se acertasse, o dano seria severo. Naquele momento crítico, uma mão disparou como um raio, agarrando o rosto do homem careca com extrema precisão. Então, com um movimento forte, a mão o jogou no chão. Uma dor aguda percorreu o corpo do homem careca, arrancando um grito de dor de seus lábios. Ele se esforçou para se levantar, apenas para perceber que seu corpo estava completamente mole. Uma voz fria chegou aos seus ouvidos. Garoto, você tem alguma habilidade, mas não fique tão convencido. Era Ryuzekeki, aquele que tinha acabado de fazer o movimento. Ele olhou para o homem careca com um brilho de desdém nos olhos. Estamos dispostos a conversar, mas isso não significa que temos medo de você. Naquele momento, o homem de cabelos compridos que carregava a menina de repente soltou uma risada. Ah, eu não esperava que você fosse tão capaz. Seu sorriso se alargou. Então você pode ir primeiro. O que? Antes que Ryuzekeki pudesse reagir, uma espada gasta e amassada já estava a centímetros de seu rosto. Uma onda sufocante de intenção assassina avançou em sua direção. Suas pupilas diminuíram. Uma mão disparou do lado. Com apenas um dedo, ele parou a lâmina que se aproximava. É Masatsuki-sama. O capitão é tão forte. Pegar uma espada sem luvas? Que loucura!
Eu também quero aprender isso. O esquadrão explodiu de admiração quando Ryuzeki voltou à realidade. Diante de seus olhos atordoados, Masatsuki Aozaki se moveu com precisão rápida, desferindo um chute brutal no estômago do homem de cabelos longos, fazendo-o voar para trás. No mesmo momento, a mão esquerda de Masatsuki disparou para frente como uma serpente atacando, agarrando a garota de cabelo rosa pelo colarinho. Masatsuki-sama. Ryuzeki não pôde deixar de se sentir tomado pela gratidão. Masatsuki-sama o salvou novamente. Essa dívida, ele nunca poderia pagar em vida. Masatsuki Aozaki não lhe deu atenção. Ele simplesmente olhou para a garotinha em seus braços, com um leve sorriso nos lábios. Capítulo 265. É ele? Masatsuki Aozaki virou a cabeça e perguntou. Hetsu no Ana apareceu silenciosamente ao lado dele. Um sorriso arrepiante surgiu no canto dos seus lábios, causando arrepios na espinha. Eu jamais esqueceria aquele rosto ou a sensação da sua Heiatsu, disse ela. Seu tom era calmo, mas cheio de certeza. Ele mudou bastante ao longo dos séculos, mas ainda há traços de semelhança. Deve ser ele. Masatsuki Aozaki assentiu. Então vou me divertir um pouco com ele. Tenha cuidado. Não o subestime, ele é perigoso, alertou Noana suavemente, seu olhar se voltando para a garota de cabelo rosa. Quanto a esta criança, eu cuidarei dela para impedi-la de atrapalhar. Lindo Aniki, e a Shiruko Zajishi não atrapalha. A garota de cabelo rosa flutuava no ar, de braços cruzados, inflando as bochechas em protesto. Ela já havia percebido que aquele Aniki a estivera protegendo momentos antes. Você é um pequeno encrenqueiro. Mas por enquanto, Yashiru, é melhor você ficar onde está. Masatsuki Aozaki riu impotente e balançou a cabeça. Ignorando os protestos da garota, ele a entregou ao Noana. Estranhamente, no momento em que se encontrou com Noana, ela se acalmou consideravelmente. Enquanto isso, o homem de cabelos longos que tinha acabado de ser lançado para longe, Kenpachi Zaraki, saiu da enorme cratera com um sorriso estampado no rosto. Você pegou meu golpe com apenas um dedo. Essa é a primeira vez. Você é forte, Shinigami, completamente diferente dos outros com quem já lutei. Você é o capitão deles? O mais forte entre eles? Masatsuki Aozaki apenas sorriu, abrindo as mãos casualmente. Você não estaria errado em pensar isso. Perfeito. Vim aqui justamente para te encontrar, então vamos brigar de verdade. Kenpachi Zaraki agarrou sua espada com entusiasmo, com um sorriso malicioso no rosto. Só alguém como você pode me dar a batalha que estou procurando. Que coincidência. Eu vim aqui por você também para cumprir uma promessa. Uma promessa? O sorriso de Kenpachi se transformou em algo ainda mais ameaçador, como se ele tivesse acabado de ser insultado. Masatsuki Aozaki sorriu, levantando a mão em um gesto calmo enquanto falava levemente. Não precisa ficar tão nervoso. Embora eu tenha vindo por alguém, devo dizer, você me intriga. Gosto de guerreiros como você. Fortes, mas não muito inteligentes. Se eu ganhar, você vem comigo. Que tal? Kenpachi Zaraki. Algo não parece certo. Isso não pareceu um elogio. Mas ele está reconhecendo a minha força. Sei que não sou muito esperto, mas ele realmente precisava dizer isso na minha cara? É assim que o Gotei 13 recruta pessoas? Tanto faz. Pensar não é minha praia. Vamos brigar primeiro. Um sorriso selvagem se espalhou por seu rosto enquanto ele avançava, a lâmina balançando em um arco selvagem em direção a Masatsuki Aozaki. Mas Masatsuki manteve a compostura. Cerrando o punho direito, estendeu lentamente o dedo mindinho. Ele mirou a unha diretamente na espada de Kenpachi e em uma explosão repentina de força, empurrou para frente como uma rajada de vento furiosa. Um estrondo agudo e metálico ecoou pelo campo de batalha. Em um instante, a lâmina de Kenpachi e a unha de Masatsuki se chocaram, colidindo e se entrelaçando em uma velocidade estonteante. Em poucos instantes, eles já haviam trocado dezenas de golpes. Os espectadores ao redor ficaram atônitos, com os rostos tomados pelo choque. Ninguém esperava que a batalha fosse tão intensa. Os soldados do Gotei 13 ficaram incrédulos. Nunca imaginaram que alguém tão poderoso estivesse escondido em Rukongai, alguém que pudesse enfrentar Masatsuki-sama de igual para igual e lutar contra ele. Enquanto isso, o homem careca e o homem extravagante ficaram paralisados, com os queixos praticamente batendo no chão. Eles nunca poderiam imaginar que alguém pudesse bloquear os ataques ferozes de Kenpachi Zaraki, com nada além de uma unha. Ambos já haviam lutado contra Kenpachi antes. Sabiam o quão monstruosa era sua força. Aquele cara já era uma aberração absurdamente forte. Mas e esse capitão do Gotei 13? Ele era um monstro entre monstros. Ei, isso não é uma piada, né? O homem careca murmurou enquanto puxava o homem extravagante, recuando desesperadamente. Kenpachi Zaraki e o capitão do Gotei 13 travavam uma batalha intensa. O choque entre eles desencadeou uma terrível tempestade de Heiatsu, distorcendo o ar ao redor deles em algo tão afiado quanto uma lâmina. Mesmo como oficiais titulares, um único passo em falso pode colocá-los em extremo perigo. Enquanto isso, Ryuzeki e Izuma agiram rapidamente, afastando seus companheiros do campo de batalha. Aniki está realmente afastando Kenshan. Kuzajishi Yashiru murmurou inconscientemente. Ao ouvir suas palavras, Hetsu no Ana, que a carregava, balançou a cabeça gentilmente. Não, pequenino, Aniki não está apenas reprimindo. Para ele isso não passa de um jogo. Você tem razão. Parece mesmo só uma brincadeira. Apoiando o queixo na mão, Yashiru piscou seus olhos grandes e vivos. Após um momento de reflexão, assentiu seriamente.
Você também acha? O Noana ficou um pouco surpresa. Ela esperava que uma criança da sua idade instintivamente ficasse do lado de Kenpachi e argumentasse contra ela sem hesitar. No entanto, Yashiro balançou a cabeça e respondeu seriamente. Aquele Aniki legal ainda nem sacou a espada. Ele está apenas usando as unhas para lutar, e faz isso sem esforço algum. Ele está completamente no controle. Se eu tivesse que adivinhar, a força da Aniki está muito acima da do Kensha agora. O Noana sorriu levemente com um brilho de apreciação nos olhos. Ah, parece que nossa pequena Yashiro tem um olhar aguçado e um talento natural. Mas Yashiro, eu sempre tive curiosidade. Quem te deu um nome tão bonito? Ela perguntou com interesse genuíno. Kensha fez. Yashiro levantou uma pequena mão animadamente, sua voz cheia de orgulho. Eu vejo. O Noana murmurou pensativamente, então olhou para Yashiro com um olhar significativo antes de continuar. Yashiro, você já pensou em aprender Kendo? Quem sabe um dia você possa ser tão forte quanto aquele Aniki. Sem chance. Yashiro balançou a cabeça furiosamente. Aprender Kendo. Parece exaustivo. De jeito nenhum eu faria algo assim. É assim mesmo. O Noana abaixou a cabeça ligeiramente, sentindo uma ponta de decepção. Yashiro tinha potencial para ser uma espadachim excepcional. Mas então ela pensou em Masatsuki Aozaki, e percebeu que não era grande coisa afinal. Se você não estiver interessado, tudo bem, disse o Noana. Não havia nada do que se arrepender. Ela já havia encontrado o melhor aluno que poderia desejar, e esse aluno não a decepcionou. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 266. Kenpachi Zaraki estava começando a perceber que algo estava errado. A princípio, ele ficou em êxtase, cada golpe de sua lâmina repleto de poder bruto e excitação. Mas logo, uma carranca profunda se instalou em seu rosto. Não importava quanta força ele empregasse em seus ataques, ele não conseguia romper a defesa de unhas do oponente. E pior, o homem nem estava atacando, apenas bloqueando, se segurando deliberadamente. Isso está ficando interessante. Kenpachi sorriu com um brilho de excitação nos olhos. Seu aperto na espada aumentou, e sua Reiatsu subiu em camadas. Ao sentir essa mudança, os olhos do homem careca e do homem chamativo se iluminaram. Finalmente, Kenpachi estava prestes a mostrar sua verdadeira força. Desta vez, vamos ver se o capitão Shinigami ainda se recusa a sacar sua espada. Em algum momento eles inconscientemente mudaram de objetivo. Em vez de querer derrotar o capitão, agora só queriam vê-lo desembainhar sua lâmina. Enquanto eles observavam Kenpachi com espanto, Masatsuki Aozaki respondeu de acordo. Ele ajustou sua própria Reiatsu, aumentando-a para corresponder perfeitamente ao aumento de Kenpachi. Esse cara, ele também consegue ficar cada vez mais forte. O homem careca e o homem chamativo não conseguiram evitar exclamar, incrédulos. Será que a poderosa Reiatsu que ele havia demonstrado antes, durante sua intensa batalha com Kenpachi, era apenas uma fração de sua verdadeira força? Por um momento, nenhum dos dois conseguiu acreditar no que estava testemunhando. A essa altura, membros da 11ª Divisão já estavam reunidos, ansiosos para assistir à batalha. Ao ver os dois lutadores ainda travados no combate, os membros do esquadrão não conseguiram esconder o choque. Uau! Esse cara está lutando contra o capitão há tanto tempo. Isso é loucura. De onde diabos esse monstro veio? Nunca ouvi falar dele antes. Não é de se admirar que o capitão Ozaki-sama tenha ordenado especificamente que o encontrássemos. A previsão do capitão é incrível. Se ele se juntar ao nosso esquadrão, teremos 2 lutadores de nível de capitão. Isso significa que podemos ultrapassar a 1ª divisão e nos tornar o esquadrão mais forte. Ao ouvir esses comentários, o homem careca e o homem chamativo trocaram olhares, ambos com expressões confusas. Por que esses caras parecem tão certos de que seu capitão vai vencer? Claro, Aozaki ainda parece à vontade agora, mas Kenpachi não tem limites. No final, o vencedor definitivamente será Kenpachi. No campo de batalha, Masatsuki Aozaki desviava casualmente os ataques de Kenpachi com uma única mão, travando uma batalha total. Porém, apesar da intensidade da luta, ele se viu entediado. A força de Kenpachi não era bem o que ele esperava. Para evitar que as coisas terminassem rápido demais, ele teve que suprimir seu próprio poder, prolongando a batalha. No momento, Kenpachi não tinha qualificação nem para ser seu cortador de unhas. A julgar pelo que ele tinha visto até então, Kenpachi estava em algum lugar entre um capitão comum e um capitão de 2ª classe de alto escalão em termos de pressão espiritual. Ele ainda estava meio passo atrás dos capitães veteranos do Gotei 13, mas isso era compreensível. No 80º distrito, havia muitas pessoas cuja Reiatsu rivalizava com a de um Shinigami profissional. No entanto, verdadeiros capitães poderosos eram raros, talvez um aparecesse a cada poucas centenas de anos. Se ele não suprimisse severamente sua força, esse homem faminto por batalhas provavelmente não se divertiria nem um pouco. Infelizmente não tenho muito tempo a perder. Posso muito bem pressioná-lo. Com esse pensamento, Masatsuki Aozaki começou a aumentar gradualmente seu poder, sua Reiatsu, sua velocidade e sua força. Num piscar de olhos, Masatsuki Aozaki completou um aprimoramento completo de suas habilidades. Kenpachi Zaraki, diante desse aumento repentino de poder, foi momentaneamente pego de surpresa. Masatsuki sacou abruptamente Bansenhan, sua lâmina brilhando enquanto sua figura ficava borrada. Siu. Num instante, uma ferida longa e estreita apareceu no corpo de Kenpachi. Sangue escarlate jorrou como flores desabrochando, criando uma cena extremamente horripilante. Kenpachi olhou para seu ferimento, com uma expressão de leve surpresa no rosto. Então, seu sorriso se alargou e se tornou algo ainda mais louco. Você é realmente forte. Isso é perfeito. Isso é emocionante. Ele soltou um grito selvagem e brandiu sua espada mais uma vez. Apesar do corte profundo em seu corpo, do sangue ainda escorrendo, ele se movia como se não sentisse dor alguma.
A cada golpe, seus movimentos se tornavam mais rápidos, seus ataques mais ferozes e sua Reiatsu subia mais alto. Mas Atsuki Aozaki sorriu satisfeito. Para esse homem, a pressão era o melhor motivador. Sempre que enfrentava um oponente formidável, Kenpachi continuamente ultrapassava seus próprios limites, revelando uma força ainda maior. A frequência dos confrontos se intensificou e a força dos golpes enviou ondas de choque pelo campo de batalha. A Reiatsu deles era como duas montanhas imponentes, caindo sobre os Shinigami ao redor, dificultando a respiração deles. Cada troca enviava estrondos retumbantes pelo ar, fazendo o chão tremer abaixo deles. À medida que Masatsuki aumentava sua força, Kenpachi ficava ainda mais selvagem. A sensação de ficar mais forte a cada momento fazia seu sangue ferver, e a sensação de ser repetidamente reprimido pelo oponente só o fazia tremer de excitação. Mas então, no meio de seu ataque implacável, algo pareceu estranho. Pela primeira vez, ele sentiu uma parede invisível bloqueando sua Reiatsu. Por mais que tentasse, não conseguia ultrapassá-la, nem por um instante sequer. Seu crescimento parou repentina e completamente. Ao mesmo tempo, a distância entre ele e Masatsuki estava aumentando. Ao perceber isso, a expressão de Kenpachi se transformou em choque e descrença. Nunca antes ele se sentiu impotente por causa de suas próprias limitações. Até agora, ele sempre foi aquele que deixava os oponentes comendo poeira, se forçando a se conter só para tornar as lutas mais divertidas. Mas desta vez, pela primeira vez, ele foi deixado para trás. Foi uma sensação totalmente nova. E em vez de desencorajá-lo, isso só o deixou ainda mais animado. Agora isso é uma luta de verdade. Kenpachi soltou um rosnado baixo, sua boca se esticando em um sorriso cruel, dentes afiados à mostra como os de uma fera. Sua excitação estava chegando ao auge, seu corpo inteiro transbordava de energia, como se seu sangue estivesse fervendo. Se seu oponente fosse alguém de força igual, ele já teria sido tomado por sua frenética sede de batalha, consumido pela emoção do combate. Mas Masatsuki Aozaki era diferente. Ele não estava nem um pouco animado. Kenpachi já havia levado sua Reiatsu ao seu limite absoluto. Se não fosse por Masatsuki segurando-o com sua própria Reiatsu, os Shinigami ao redor provavelmente teriam ficado inconscientes pela força avassaladora. Mas no grande esquema das coisas, nada disso importava. A diferença entre eles era intransponível, como se fossem seres de dimensões completamente diferentes. O talento de Kenpachi era, sem dúvida, monstruoso. Mas no final das contas, ele ainda era apenas um Shinigami. Como alma, como guerreiro, ele havia alcançado o ápice do que era possível dentro de seus limites. Mas Masatsuki Aozaki, ele ainda não havia alcançado o seu. Capítulo 267. Durante a intensa batalha, Masatsuki Aozaki ainda encontrou tempo para olhar para Hitsu no Ana. Ela soltou um suspiro suave e sorriu aliviada. Seu olhar se acalmou enquanto ela sentia levemente. Masatsuki Aozaki retribuiu o gesto com um sorriso. Esse flagrante descaso pela luta fez com que Kenpachi Zaraki franzisse as sobrancelhas com força, e seus olhos ardessem de fúria. Ele brandiu a espada com toda a força, como se estivesse despejando cada gota de frustração e raiva em cada golpe. Novas feridas continuaram a se abrir por seu corpo, o sangue jorrando livremente, mas ele não demonstrou nenhum sinal de recuo. Pelo contrário, tornou-se ainda mais implacável, avançando com golpes ferozes e implacáveis. Masatsuki Aozaki, sem se deixar intimidar, encarou a agressão de frente. Agarrando firmemente o punho da espada, ele a ergueu e brandiu para cima, formando um arco poderoso. Um estrondo agudo e ressonante ecoou quando sua lâmina encontrou a de Zaraki, bloqueando o ataque com sucesso. Mas antes que Zaraki pudesse reagir, Masatsuki Aozaki rapidamente ajustou sua postura e brandiu sua lâmina em um ângulo para baixo. Num instante, um ferimento profundo e estreito abriu-se no corpo de Zaraki, espalhando sangue pelo ar. Ele cambaleou alguns passos para trás com o equilíbrio instável. A figura de Masatsuki Aozaki cintilou e desapareceu. Sua velocidade era tão estonteante que era difícil para os olhos acompanharem. Num piscar de olhos, ele passou pelos golpes desesperados e erráticos de Zaraki e avançou como um vendaval furioso, encurtando a distância em um instante. Uma mão aparentemente fina e delicada disparou com a ferocidade de um dragão mergulhando nas profundezas, agarrando a garganta de Zaraki com uma precisão assustadora. Seus dedos se fecharam, uma força imensa surgiu como uma onda gigante, esmagando a traqueia de Zaraki. O rosto de Zaraki ficou vermelho, sua respiração acelerada e tensa. Seus olhos se arregalaram em choque e desafio. Mas Masatsuki Aozaki não lhe ofereceu nenhum alívio. Com uma explosão repentina de poder, ele balançou o braço e lançou Zaraki para o alto com apenas uma mão. O corpo de Zaraki girou no ar, caindo como uma pipa com a corda cortada. Masatsuki Aozaki saltou atrás dele, com movimentos rápidos e sem esforço, voando ainda mais alto que Zaraki. Ajustando sua postura no ar, ele se preparou para encerrar a luta. Ele não usou sua espada. Em vez disso, com a força de uma tempestade estrondosa, ele desferiu uma saraivada de socos pesados, cada golpe caindo como uma tempestade implacável sobre Zaraki. Em poucos instantes, o corpo de Zaraki foi espancado até ficar irreconhecível. A cena era quase insuportável de testemunhar. Para os espectadores, sua forma pareceu parar brevemente no ar, apenas para então despencar como uma bala de canhão, atingindo o chão com força devastadora. Ele ficou ali com os olhos arregalados, seu corpo se contraindo 2 vezes antes que seu olhar desaparecesse no vazio. Apesar de sua monstruosa resistência, nem mesmo Kenpachi Zaraki conseguiu resistir ao ataque avassalador. Com ferimentos graves por todo o corpo e um impacto brutal na cabeça, ele não teve escolha a não ser perder a consciência. Masatsuki Aozaki olhou para Zaraki, agora enterrado profundamente no chão, antes de descer graciosamente do ar como uma borboleta à deriva. Seus movimentos eram refinados e equilibrados, exalando a elegância de um nobre herdeiro enquanto ele calmamente erguia sua espada e a embainhava.
Sinceramente, Masatsuki Ozaki estava curioso para ver o quão forte Zaraki realmente era. Mas ele não tinha tempo nem paciência para ajudá-lo a despertar sua Zanpakuti. Na história original, Kenpachi Zaraki só aprendeu Shikai depois de suportar inúmeras batalhas entre a vida e a morte, morrendo repetidamente. Mas Atsuki Ozaki não tinha interesse em desperdiçar tanto tempo e esforço com ele. Para ele, cumprir a promessa feita a Hitsu no Ana e provar que era o legítimo Kenpachi era tudo o que importava. Além disso, se Zaraki desbloqueasse Shikai e ainda assim não conseguisse vencer, e então acabasse liberando seu Bankai. Mas Atsuki Ozaki poderia realmente se arrepender. Afinal, nem ele mesmo havia percebido ainda. A garotinha que sempre esteve ao seu lado era sua Bankai. Os membros da 11ª Divisão ficaram em silêncio e atordoados por um breve momento antes que finalmente percebessem. A luta acabou. Uma aclamação estrondosa irrompeu do esquadrão, sacudindo o campo de batalha. O capitão venceu. Não é surpresa, é Kenpachi Ozaki. Mas Atsuki-sama é o mais forte. Em meio aos aplausos, o careca e o extravagante correram para o lado de Kenpachi Zaraki. Após confirmarem que ele ainda respirava, ambos soltaram um suspiro de alívio. Entretanto, no momento em que a tensão diminuiu, eles se voltaram para Masatsuki Ozaki, com o olhar cheio da mesma descrença que alguém teria ao olhar para um monstro. Durante anos, eles acompanharam Kenpachi Zaraki em inúmeras batalhas. Sejam duelos mano a mano ou brigas caóticas, nunca conseguiram derrotar o homem aterrorizante. No entanto, a pessoa diante deles, Masatsuki Ozaki, venceu com uma facilidade absurda. Ele nem havia liberado sua Zanpakuti. Suas roupas não tinham uma única mancha. Eles próprios eram considerados formidáveis, até elogiados por Ryuzeki por terem alguma habilidade. Mas naquela batalha intensa de agora, ficou claro que a mulher com kanji 4 em sua roupa e a Shiru estavam certos. A força deste capitão Shinigami estava muito além do nível de seu chefe. Para ele, essa batalha não passou de um jogo. Kugi. No momento em que Ikaku Madarame hesitou, debatendo se deveria dar um passo à frente e salvar alguma dignidade, os olhos de Kenpachi Zaraki se abriram lentamente. Embora todo seu corpo estivesse machucado e ensanguentado, ele não ficou inconsciente por muito tempo. Então você não está morto, Kenshan. Yashiro Kusagishi aplaudiu, saltando sobre seus ombros. Kenpachi Zaraki ignorou a garota empoleirada nele. Levantou-se lentamente, erguendo a cabeça para olhar para Masatsuki Ozaki com um sorriso irônico. Um capitão do Gotei 13 é realmente forte. Ele murmurou com os olhos brilhando de excitação. Existem mais caras como você no Gotei 13? Eu adoraria ir lá e lutar contra todos eles. Mas essa luta ainda não acabou. Vamos continuar. Ele pegou sua Zanpakuti. Masatsuki Ozaki deu um passo à frente. Ele pegou a lâmina longa primeiro e em seguida colocou a mão levemente em seu fio, como se admirasse a arma mortal. A testa de Kenpachi Zaraki franziu, um lampejo de descontentamento cruzou seu rosto. Ele não estava pronto para perder sua espada. As brigas eram divertidas, mas nada se comparava à emoção de bater lâminas. Devolva minha espada. Ainda não terminamos. Sua voz era baixa e áspera. Devolver? Mas Atsuki Ozaki virou a cabeça levemente, seu olhar demorando-se significativamente em Yashiro antes de voltar-se para Kenpachi. Antes disso, temos algo a resolver. Um sorriso irônico surgiu em seus lábios. O quê? Kenpachi perguntou confuso. Você não esqueceu, né? Eu venci. Isso significa que você vem comigo. Mas Atsuki Ozaki sorriu. Com Gin Ishimaru comandando a estratégia e Kenpachi Zaraki liderando o ataque, ele finalmente pôde relaxar. A partir de então, sempre que a 11ª Divisão recebesse uma missão, tudo o que ele precisava fazer era deixar Gin guiar Kenpachi para a batalha. Ele não precisaria levantar um dedo. Você ganhou? Kenpachi piscou. Desde quando? Agora mesmo. Quando você perdeu a consciência, eu poderia ter tirado sua vida. Mas Atsuki Ozaki riu. O que houve? O homem que se autodenomina Kenpachi não está planejando desistir, está? Capítulo 268. É assim mesmo. Kenpachi Zaraki virou a cabeça para olhar para Yashiro Kusagishi, que estava empoleirado em seu ombro, com um toque de confusão nos olhos. Parecia que ele realmente não fazia ideia do que acabará de acontecer. Yashiro assentiu ansiosamente seu tom cheio de excitação. Aquele Aniki foi incrível. Ele te nocauteou com um só golpe. Nossa, que legal. Entendo. Então eu realmente perdi. Coçando a cabeça, Kenpachi virou-se para Masatsuki Ozaki. Tudo bem, eu vou com você. Mas podemos continuar lutando, certo? Masatsuki Ozaki balançou a cabeça e explicou seriamente. Não, tenho outras coisas para cuidar. Meu mestre me deu uma tarefa. No momento em que a palavra mestre foi mencionada, os olhos de Kenpachi brilharam. Você tem um mestre? Ele é mais forte que você? Masatsuki Ozaki pensou por um momento e depois assentiu. Em certas situações, ele pode me deixar completamente incapaz de revidar. Na verdade, ultimamente, sempre que lutava com o velho, Masatsuki Ozaki não se esforçava ao máximo. Ele sempre se preocupava que se perdesse o controle de sua força, pudesse acabar quebrando o corpo frágil do velho. E ainda assim, toda vez que terminavam de lutar, o velho ficava emocionado. Enquanto esfregava as mãos avermelhadas, ele sempre suspirava sobre a insensibilidade do seu discípulo tolo. Mas ao mesmo tempo, insistia teimosamente que seus ossos velhos ainda eram fortes e desafiava Masatsuki a dar o seu melhor. Se você treinar com o mestre, você definitivamente ficará mais forte, disse Masatsuki com um sorriso travesso.
Se ele se lembrava corretamente na linha do tempo original, Kenpachi também aprendeu esgrima com o velho Yamamoto. Porém, se ele se lembrava bem, durou apenas um dia antes de Kenpachi desistir. Mas Atsuki só conseguia imaginar que tipo de treinamento infernal o cara passou naquela época. Mas como Kenpachi era tão obcecado por batalhas, se ele tivesse motivação suficiente para treinar com o velho, ele não teria tempo para importunar Masatsuki. E por outro lado, com Yamamoto ocupado, ele também não procuraria Masatsuki para sessões de treinamento. Uma situação perfeita em que todos ganham. Cara, eu realmente sou um gênio. A vida é tão solitária quando você é tão brilhante. Posso ficar ainda mais forte? O sorriso de Kenpachi se tornou selvagem, como de uma fera que sentiu o cheiro de uma presa. A luta de agora o fez perceber completamente a distância entre ele e Masatsuki. E isso o irritava. Afinal, se a diferença de força fosse muito grande, a luta não seria divertida. Foi por isso que antes de encontrar Masatsuki, ele sempre se conteve, intencionalmente ou não. Simplificando, ele era forte demais. Em Rukongai, não havia um único oponente que pudesse lhe proporcionar uma batalha real e emocionante. Mas agora, ele finalmente havia encontrado uma. E melhor ainda, havia uma chance de ficar ainda mais forte. Tudo bem, então. Vou desafiá-lo novamente quando estiver mais forte. Kenpachi Zaraki assentiu firmemente. E vocês? Masatsuki Aozaki inclinou a cabeça, seu olhar se voltando para a garota empoleirada no ombro de Kenpachi e os dois homens parados atrás dele. Você vem conosco para Seireitei ou vai ficar em Rukongai? Eu quero ir. Vou com o Kenshan. Yashiruko Zajishi comemorou animadamente, chutando as pernas enquanto se sentava nos ombros de Kenpachi, suas pequenas mãos balançando entusiasticamente. Ikakuma Darame e o Michika Ayasegawa trocaram olhares antes de falar em uníssono. Nós vamos com ele. Ótimo. A partir de hoje, vocês são oficialmente membros da 11ª Divisão. Masatsuki Aozaki assentiu levemente e bateu palmas. Sou o capitão da 11ª Divisão e também o Kenpachi, o 11º Kenpachi, Masatsuki Aozaki. Bem, já que todos os membros do esquadrão estão reunidos aqui, e já que seremos camaradas de agora em diante, por que vocês não se apresentam? Kenpachi Zaraki coçou a cabeça e falou com indiferença. Eu sou Kenpachi Zaraki. Antes que ele pudesse terminar, os membros da 11ª Divisão ao redor deles explodiram como uma panela fervendo, gritando indignados. Ele realmente ousa se chamar Kenpachi. Que arrogância! O capitão Aozaki é o verdadeiro Kenpachi. Kenpachi Aozaki conquistou o título ao matar o Kenpachi anterior e foi reconhecido pelo próprio capitão comandante. Quem diabos você pensa que é? Ah, então eles realmente reconhecem que eu matei o Kenpachi anterior? Parece que toda aquela disciplina de punho de ferro funcionou, afinal. Mas Atsuki Aozaki sorriu levemente. Então ele viu Kenpachi Zaraki sorrir largamente rindo enquanto declarava. Mais cedo ou mais tarde vou vencê-lo e ficar com o título. É só esperar para ver. Mas Atsuki Aozaki suspirou e balançou a cabeça antes de rir, intervindo para acalmar os membros do esquadrão. Os nomes realmente não importavam. Embora tivesse o título, ele não mudou seu nome, e os membros da 11ª Divisão ainda o reconheciam como Kenpachi. No final, o que realmente importava era a força. Força era o que fazia um Kenpachi. Sob a orientação de Masatsuki, a atmosfera tensa gradualmente se acalmou. Depois disso, os três restantes começaram a se apresentar. A garotinha, Yashiruko Zajishi, o careca, Ikakuma Darame, o homem chamativo, e o Michika Ayasegawa. Senpai, você está observando há um tempo. Se não quiser descer e encontrar seu júnior, e se não tiver nada melhor para fazer, então volte e diga ao velho que temos novos recrutas na 11ª Divisão. No topo de uma montanha distante, Shunsui Kiraku e Jishiro Kitaki trocaram olhares após receber a transmissão Tenteikra. Nosso pequeno júnior é realmente incrível. Nem deixamos nossa Reiatsu vazar, mas ele ainda nos notou. Shunsui refletiu, tomando um gole lento de seu copo de saki com uma expressão satisfeita. A consciência espiritual dele é assustadora. Agora que penso nisso, todas as vezes que ele nos deixou mexer com ele deve ter pegado leve conosco, acrescentou Jishir. Você saiu com tanta pressa e ainda conseguiu trazer seu saquê? Jishir pegou a xícara oferecida por Shunsui, parecendo levemente surpreso. Haha, como eu poderia ir a algum lugar sem levar um bom saquê? Shunsui acenou com a mão preguiçosamente rindo. Essa missão é muito chata. Se eu não tiver uma bebida para passar o tempo, como vou aguentar? Jishir tomou um gole antes de perguntar. Então, o que fazemos agora? Devemos reportar ao mestre? Se quer saber, não há nada com que se preocupar agora. As coisas parecem estar sob controle. Nosso pequeno júnior sabe o que está fazendo. Ele até colocou o capitão Unohana na brincadeira. Vamos voltar. Um pequeno sorriso se formou nos lábios de Shunsui. Quando o velho ouvir que nosso pequeno júnior conseguiu recrutar um guerreiro tão poderoso de nível capitão, não consigo imaginar o quão feliz ele ficará. Nós realmente deveríamos levar as boas novas a ele. Quem imaginaria que um lutador tão formidável estaria escondido em Rukongai? Jishir assentiu com um suspiro suave. A julgar apenas pela Reiatsu dele, esse Ronin está claramente acima de nós. Combine isso com seus instintos de batalha brutos e bestiais, e sua força será inegável. Devemos parabenizar nosso júnior por ganhar um guerreiro tão formidável. A 11ª Divisão será o esquadrão mais forte da 1ª Divisão de agora em diante. Para ele, Yamamoto ainda era a força indiscutível e invencível do Gotei 13. E naturalmente a 1ª Divisão, sob a liderança de Yamamoto, sempre seria mais forte. Capítulo 269. O tempo voou, e num piscar de olhos, 2 meses e meio se passaram. Neste dia, membros da 11ª Divisão chegaram à 1ª Divisão carregando um grosso relatório.
Seus rostos irradiavam orgulho e satisfação. Este relatório marcou a conclusão bem-sucedida da missão de limpeza de Rukongai. Desde a adição de membros poderosos como Kenpachi Zaraki, a eficiência da 11ª Divisão disparou, mesmo com Masatsuki Aozaki passando tranquilamente pelos seus dias. Como uma máquina de guerra imparável, eles enfrentaram e completaram essa árdua missão com rapidez e eficiência. Junto com essa conquista, um relatório oficial também foi enviado sobre a indução de Kenpachi Zaraki na 11ª Divisão, onde ele serviria como tenente ao lado de Gin Ishimaru. Embora ter dois indivíduos compartilhando a mesma patente fosse incomum no Gotei 13, não era algo inédito. Tomemos como exemplo a 13ª Divisão. A cunhada de Masatsuki Aozaki, Kione Kotetsu, e seu colega, Sentar Kotsubaki, ambos ocupavam o cargo de terceiro assento e tenente interino. Yamamoto, em vez de ficar incomodado com as exigências não convencionais e legalmente questionáveis de Masatsuki, aceitou-as com surpreendente facilidade. Na verdade, isso apenas reafirmou o que ele já suspeitava há muito tempo. Seu jovem discípulo era um mestre em caçar talentos. Primeiro, ele havia recrutado com sucesso o Isshin Shiba, o capitão da 10ª Divisão. Agora, ele havia trazido Kenpachi Zaraki, cuja Reiatsu superava até Shunsui Kiraku e Jishiro Kitaki. E então tinha aquele cara do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami. Qual era mesmo o nome dele? Mayuri Kurotsushi. Não é um grande lutador, mas é inegavelmente brilhante. Ele até conseguiu curar a doença de Jishiro Kitaki. Mais talentos como este. Yamamoto gostaria de recebê-los. Esse garoto, ele está realmente se esforçando para tornar minha vida mais fácil. Originalmente, quando Yamamoto pressionou Masatsuki para se tornar o capitão da 11ª Divisão, foi simplesmente para lhe dar alguma experiência real, uma chance de liderar depois de derrotar Kigan. Mas o desempenho de Masatsuki superou em muito as expectativas. Seja reforçando a disciplina dentro da divisão ou se aventurando profundamente em Rukongai em busca de talentos excepcionais. Ele demonstrou as qualidades de um líder extraordinário. Yamamoto não poderia estar mais satisfeito. Capitão Masatsuki, você fez um excelente trabalho. Nesta missão, vocês superaram as expectativas. Você não só completou a missão da Central 46, como também trouxe um talento excepcional para Seireitei. Certamente o recompensaremos. Tomando seu chá calmamente, Yamamoto sorriu satisfeito, embora, como sempre, não fosse exatamente uma visão agradável. Quanto ao seu pedido para que Kenpachi Zaraki treine aqui, eu o aprovei. De agora em diante, ele se apresentará semanalmente à 1ª Divisão. Agora preciso comparecer a uma reunião na Central 46, então não terei tempo para treinar com você hoje. Pode ir embora. Com isso, Yamamoto se virou e partiu graciosamente acompanhado por Shijir Sasakibe. Observando a figura de Yamamoto se afastando, Masatsuki Aozaki cruzou os braços pensativo. Uma recompensa? Como se isso importasse para mim. Ele já era um nobre de alto escalão. O que a Central 46 poderia oferecer? Torná-la uma das 5 grandes casas nobres? Sem chance. Era apenas mais um registro em seu registro, nada mais. Uma desculpa esfarrapada para prepará-lo para uma futura transferência para o Distrito Shin. Mas por que ele se contentaria com um cargo burocrático confortável quando comandava uma das forças armadas mais formidáveis do Gotei 13? A verdadeira lição que aprendemos com tudo isso foi: com Gin Ishimaru e Kenpachi Zaraki como seus braços direito e esquerdo, ele não teria muito com que se preocupar daqui para frente. Um tinha o cérebro, o outro tinha a força. Se trabalhassem juntos, conseguiriam lidar com todos os tipos de problemas. Não há mais aborrecimentos desnecessários para ele. Espere. Masatsuki congelou de repente. Algo não estava certo. Na última vez que ele se tornou capitão, ele não tinha um reconhecimento total do esquadrão. Para estabelecer sua autoridade, ele acabou arrasando todo o quartel da divisão. Desta vez, porém, a batalha de Kenpachi Zaraki com ele foi testemunhada pelos membros do esquadrão. Mas pessoas como Yashiro Kusagishi e os outros basicamente apareceram do nada. A história poderia estar se repetindo? Sem chance. Aquele quartel me pertence. Se esses lunáticos ousarem destruir minha divisão novamente, juro que farei com que paguem por isso com seus salários, pelo resto da vida. Uma repentina sensação de desgraça tomou conta dele e, sem hesitar, Masatsuki Aozaki disparou em direção ao quartel da 11ª Divisão. Os piores medos de Masatsuki Aozaki se tornaram realidade. Quando ele retornou à 11ª Divisão, a visão que o recebeu foi de devastação total. Prédios desabados, paredes destruídas e destroços por toda parte. No meio das ruínas, Kenpachi Zaraki ainda brandia sua espada, claramente envolvido na excitação da briga depois de assistir seus subordinados lutarem. O único lado bom? Pelo menos ele havia demonstrado alguma cortesia com Masatsuki ao não massacrar os membros do esquadrão. Sem hesitar, Masatsuki entrou em ação, desferindo uma surra impiedosa nos encrenqueiros. Aozaki é incrível. Dentro da única seção intacta do quartel, o único membro ileso do grupo, uma certa jovem bateu palmas de excitação. Tentar me bajular não vai ajudar vocês, disse Masatsuki, estreitando os olhos enquanto olhava para o grupo maltratado. Vocês pagarão essa dívida pelos próximos 3.000 anos. Entendido? Sim. Ikaku Madarame e Umishika Ayazegava, com os rostos roxos e roxos, tremiam levemente enquanto gritavam em uníssono. 3.000 anos de trabalho? Isso não significava que eles ficariam presos trabalhando para ele pelo resto de suas vidas, de graça? Quanto a Kenpachi Zaraki, ele não estava em condições de responder. Mas Atsuki, fora particularmente implacável com ele, naquele momento estava esparramado no chão, completamente desmaiado. Kensha está bem com isso, é claro. Yashiro Kusagishi levantou a mão entusiasticamente e declarou: Ah, e você, Yashiro? Mas Atsuki estendeu a mão e agarrou o pequeno encrenqueiro pela cabeça. Não esqueci quem começou tudo isso. Na verdade, com sua força atual, Ikaku e Umishika nunca poderiam ter causado tanto caos sozinhos.
Se não fosse por esse pirralho incitando-os constantemente, provocando-os a todo momento, Kenpachi não teria intervindo. E se não tivesse, essa sessão de treino amigável não teria se transformado em um campo de batalha. Mas eu ainda quero comprar muitos e muitos brinquedos e lanches. Balançando no ar, Yashiro agitou suas pequenas mãos, parecendo lamentável. Quanto você pode gastar com essas coisinhas? A boca de Masatsuki se contraiu. Esse pirralho realmente não tinha medo de nada. Tá bom, para de reclamar. Vou guardar o seu salário para você, pode tratá-lo como se fosse sua mesada. Sempre que precisar, é só vir me procurar. Mas você ainda tem que trabalhar para mim por 3.000 anos, sem faltar, sem preguiça, sem faltar. Na entrada da terceira divisão, Aizen recebeu uma pilha de documentos de seus subordinados. Quando ele estava prestes a voltar, notou algo incomum, filas de membros da 11ª divisão sendo carregados em maçãs. Sua testa franziu levemente. Ele ouviu dizer que a 11ª divisão havia recrutado novos membros recentemente, e a julgar pela situação atual, as coisas não estavam indo bem. Embora o próprio Masatsuki Aozaki estivesse completamente ileso, colocar tais feras incontroláveis sob seu comando de forma tão imprudente era questionável, para dizer o mínimo. Como alguém assim pode ser enganado tão levianamente? Quão generoso Masatsuki Aozaki deveria ser? Aizen estreitou os olhos, observando a expressão preguiçosa e despreocupada de Masatsuki. Capítulo 270. Tarde da noite, Masatsuki Aozaki trouxe um grupo de membros feridos do esquadrão para a 4ª divisão. Observando os maltratados membros da 11ª divisão, Hetsu no Ana não pôde deixar de sorrir. Essa divisão realmente não mudou em 1000 anos. Eles estavam dispostos a confiar suas vidas uns aos outros diante de um inimigo, mas, ao mesmo tempo, eram igualmente propensos a acabarem machucados e espancados por causa de seus próprios camaradas. Faz muitos anos. Embora seja um pouco tarde para relembrar, você realmente parece diferente de antes. Enquanto falava, o Noana ativou seu Kido de cura, direcionando-o para Kenpachi Zaraki, que estava deitado em uma cama de hospital. Quem diabos é você? Kenpachi Zaraki olhou para ela completamente confuso. Os olhos de Unoana se contraíram. Uma aura sombria e sinistra pareceu irradiar de seu corpo por um instante. Antes de conhecer Masatsuki Aozaki, o homem conhecido como Kenpachi Zaraki era seu oponente mais querido. E ainda assim, ela nunca o esqueceu. Embora ele tivesse evoluído da criança selvagem que um dia foi para o homem que era antes dela, ela o reconheceu de relance. Ela presumiu não, ela tinha certeza que ele também guardava aquela lembrança. Que ele se lembraria da batalha deles. Que ele se lembraria dela como sua rival jurada, antecipando o dia em que cruzariam as lâminas novamente em outra luta emocionante até a morte. Mas ele não se lembrava dela? O tolo, era eu? Minha habilidade com a espada, algo de que eu tinha tanto orgulho, não seria digna de deixar uma única marca em sua memória. Calma, Hetsu. Masatsuki Aozaki deu um passo atrás dela com um sorriso. Pegando delicadamente a mão dela, ele deu um tapinha nas costas dela, como se estivesse confortando um animal ferido. Esse cara tem amnésia. Ele mal se lembra de alguma coisa daquela época. Amnésia? Sério? A expressão de Unoana lentamente retornou à calma habitual, embora a suspeita ainda brilhasse em seus olhos. Claro. Mesmo que eu quisesse mentir para você, você acha mesmo que esse babaca conseguiria? O tom de Masatsuki estava cheio de diversão, como se estivesse exasperado pela simplicidade de Kenpachi. Como se quisesse provar as palavras de Masatsuki, Kenpachi falou na hora certa. Você me conhece? Já nos conhecemos, disse Unoana suavemente. Em Rukongai, quando você era criança. Seus dedos roçaram seu peito, onde uma cicatriz outrora horrível havia desaparecido há muito tempo. Ela expirou quase nostalgicamente. Essa batalha continua sendo uma lembrança preciosa. Uma briga? Você e eu? A expressão de Kenpachi mudou ligeiramente. Ele pareceu genuinamente surpreso. Ele não tinha lembrança de nada parecido. Depois de passar quase 2 meses e meio na 11ª divisão, ele descobriu que a 4ª divisão era responsável por assistência médica e logística. Ele nunca imaginaria que aquela mulher de aparência delicada havia lutado com ele. E ainda assim, a tênue sede de sangue que momentaneamente surgiu em sua presença deixou claro, isso não era mentira. Só por isso ele já sabia. Essa mulher era igual a ele. Agora, a única questão era, quão forte ela era? Será que ela conseguiria fazê-lo sentir a mesma emoção na batalha que Masatsuki sentiu? Mas você não morreu, e eu também não. Isso significa que houve um empate? Perguntou Kenpachi Zaraki intrigado. Não, de jeito nenhum. Eu perdi aquela luta, admitiu Hetsu Noana sem hesitar. Ah, é mesmo? Ao ouvir sua resposta, Kenpachi imediatamente perdeu o interesse nela. No momento, o único oponente que ele realmente desejava derrotar era o homem aterrorizante ao lado de Unoana, Masatsuki Aozaki. Unoana estreitou os olhos levemente e sua voz ficou fria. Eu posso ter perdido esse tempo, mas se lutássemos novamente hoje, o resultado estaria longe de ser certo. Kenpachi não respondeu. Ele não sabia muito sobre ela, então, em vez disso, voltou-se para seu próprio capitão em busca de confirmação. Ela está certa, disse Masatsuki Aozaki, dando de ombros. Unoana já havia ultrapassado a fronteira entre Shinigami e Hollow, e sua força ainda estava crescendo. E verdade seja dita, a distância entre ela e Kenpachi nunca foi tão grande assim para começar. Se eles lutassem novamente agora, o resultado seria difícil de prever. Perfeito. Kenpachi mostrou os dentes num sorriso selvagem, suas presas afiadas brilhando enquanto ele soltava uma risada enlouquecida. Ótimo. Já que não me lembro dessa luta, se quiser me desafiar de novo, estou pronto quando quiser. Exatamente o que eu esperava. Um sorriso arrepiante surgiu nos lábios de Unoana.
Vamos ver quem acaba perdendo desta vez. Poucos dias depois, Masatsuki Aozaki acompanhou Hetsu Nohana e Yoruichi Shin até a primeira divisão. No final, o Nohana e Kenpachi nunca tiveram sua revanche. Sua força ainda estava evoluindo, e ela queria enfrentar sua antiga rival em seu auge, de preferência sem depender de holovicação. Afinal, usar esse tipo de poder agora só traria complicações desnecessárias. Dentro da sala de reuniões do capitão, todos os capitães do Gotei 13 estavam reunidos, exceto o capitão desaparecido da 6ª divisão, Koga Kushiki. Vestidos com auri branco, a elite do Gotei 13 estava em 2 fileiras, com os olhos fixos na porta. Yamamoto lançou um breve olhar para seu jovem discípulo, sua expressão tingida de emoção. Apoiando ambas as mãos em seu cajado, ele levantou a voz e declarou: a reunião dos capitães do Gotei 13 já começou. Capitão Kushiki, entre. Sob o olhar atento de todos, uma figura idosa com cabelos brancos prateados entrou com passos firmes e medidos. Sobre seu chirracus preto havia um auri branco familiar, e o rosto que surgiu era ainda mais familiar. O capitão interino da 6ª divisão, Jinrei Kushiki. O velho, que estava apenas começando a aproveitar sua aposentadoria, foi inevitavelmente puxado de volta para o grupo. No momento em que ele entrou na sala, foi como se o tempo tivesse voltado. Seu passado passando diante de seus olhos como memórias fugazes. Mas os anos deixaram suas marcas. Aquele rosto antes orgulhoso e resoluto agora estava marcado pela idade, desgastado pelo peso do tempo. Enquanto os outros capitães olhavam para Jinrei, suas reações variavam. Alguns demonstravam arrependimento. Outros permaneciam em silêncio. Mas uma coisa estava clara para todos: o desaparecimento do genro havia sido um golpe devastador para o velho. E foi justamente por causa dessa perda que Jinrei foi forçado a deixar a aposentadoria. Sob o comando de Yamamoto, Jinrei Kushiki foi reintegrado como capitão da 6ª divisão, apenas alguns anos depois de ter renunciado. Tudo parecia tão natural, tão inevitável. Mas o fardo e a amargura por trás disso eram coisas que só ele mesmo conseguia entender. Após as formalidades serem concluídas, Masatsuki Aozaki, junto com os outros capitães, se reuniram em torno de Jinrei para oferecer suas condolências e apoio. Ninguém questionou seu retorno ao comando. Seu filho mais velho, Sun Kushiki, ocupava uma posição importante no distrito de Shin, enquanto seu neto, Byakuya Kushiki, ainda era muito inexperiente e só podia servir como tenente da divisão por enquanto. Dadas essas circunstâncias, não havia escolha melhor para o cargo do que Jinrei. Durante todas as palavras de simpatia e segurança, Jinrei permaneceu calmo, sua expressão tão profunda e indecifrável como sempre. Com um leve aceno de cabeça, ele respondeu a todos em um tom composto. Este era um homem que enfrentou inúmeras tempestades. Ele já havia aprendido há muito tempo a enterrar suas emoções profundamente, nunca revelando a menor fraqueza diante dos outros. Enquanto Masatsuki falava solenemente sobre a perda de Jinrei, Aizen estreitou os olhos. A atuação desse cara é algo extraordinário. Aquela expressão triste de luto. A maneira como ele se referia carinhosamente ao capitão desaparecido como Koga. Se eu não tivesse visto pessoalmente ele cortar a cabeça de Koga Kushiki com meus próprios olhos, até eu poderia ter acreditado que ele não teve nada a ver com sua morte. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.